Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu vou falar sobre uma coisa estranha que a gente estava conversando aqui agora há pouco e que eu achei que valia a pena eu fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, certamente vocês já ouviram falar de pessoas que se dizem, ou até talvez sejam mesmo, ambidestras, né? Ou seja, conseguem fazer as mesmas coisas com as duas mãos, né? Escrever com as duas mãos, ou tocar instrumentos para os dois lados, independente do que precisa, né? Então, habilidades e capacidades iguais nas duas mãos, né? Então seria como se os dois lados do cérebro conseguissem operar de forma igual. Não sei se também o cérebro realmente um lado opera um lado do corpo, o outro, mas me parece que isso é um pouco de exagero, né? Eu não sei exatamente explicar isso, mas pensando nessa questão de duas coisas, eu, por exemplo, sou ambidestro só para bater palma, né? O resto, tudo eu tenho muito mais coordenação com uma mão para certas coisas, tenho muito mais força com a outra para certas coisas, coisas que ao longo da tua vida tu vai percebendo assim as tuas facilidades, né? Mas então, o que acontece? A gente tem, né, dois olhos e dois ouvidos, né? E pessoas que não têm deficiência, né, que não têm nenhum problema para enxergar ou para ouvir, então elas, na minha visão, né, teoricamente deveriam de ter a capacidade de conseguir absorver de forma diferente, né? Por exemplo, ouvir nesse ouvido uma informação, nesse ouvido outra informação, enxergar com esse olho uma informação, enxergar com esse olho outra informação e conseguir consumir essas quatro coisas ao mesmo tempo. Mas na prática isso não funciona, né? Isso é impressionante. A gente tem essas quatro entradas, né, esses quatro captadores de informações, mas assim, se a gente utilizasse cada um deles para cada uma informação por algum motivo, o nosso cérebro, que é já um dos cérebros mais incríveis que existe na natureza, ele buga, né? Então isso é muito estranho de perceber, assim como na verdade nós somos, né? E é nítido como nós somos parte então desse processo evolutivo, né? Desse processo que depende, né, dos nossos ancestrais para determinar a nossa característica física hoje. Então, se não fosse, por exemplo, a necessidade dos nossos ancestrais, que eram peixes, precisar, por exemplo, ter essa visão periférica do ambiente para poder se proteger melhor. Então, talvez hoje nós não tivéssemos essa dualidade de ferramentas, né, receptivas, esses receptores de fótons e de som. Então, muito interessante perceber isso, né, em si mesmo, e eu acho que isso vale assim, falar, porque quantas vezes eu sou uma pessoa que eu trabalho com duas telas de computador, né? Eu trabalho com desktop, né? Eu sei que tem muita gente aí que hoje em dia trabalha só com celular e tem gente que trabalha com notebook, mas eu sou old school, gosto do desktop mesmo e gosto de poder abrir ali, tirar, botar HD, esse tipo de coisa. Então, por causa que eu trabalho com desktop, então eu estou sempre numa mesa, né? Grande parte do meu tempo assim trabalhando com internet, eu estou sentado numa mesa de escritório. Claro, meu escritório é super bagunçado, né? Aquela coisa de home office, né? Tu faz o que tu quer ali. É um meu espaço. Mas muitas vezes eu já tentei e eu faço isso assim, né, na verdade. Eu deixo, por exemplo, num monitor, por exemplo, passando um documentário, ou um seriado que eu estou assistindo, ou um filme, né? E no outro eu acabo então deixando aberto para fazer coisas de trabalho, né? Isso quando é possível fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, quando tu está editando vídeo, que tu tem que sincronizar a imagem com áudio, aí tu já não vai conseguir fazer isso, né? Mas assim, em trabalhos comuns de, por exemplo, construir um site, né, desenvolver ali um aplicativo ou trabalhar com alguma coisa que é
Assim, vamos supor, inserir produtos em um site, né? Ou editar, formatar imagens, criar instâncias de programação, enfim. Tem várias coisas que tu pode fazer e ao mesmo tempo tá, de certa forma, acompanhando, né? Então, um filme, um seriado, tu acaba então aprendendo muita coisa, mas eu percebo que mesmo assim, né, tem coisas, cenas que se perdem, evidentemente, né? E informações que se perdem, que quando tu assiste de novo, por exemplo, o primeiro episódio de um seriado que tu viu nessa forma como eu estava falando, de estar trabalhando em duas telas, depois tu vem e trabalha em uma tela só, né? Tu vem e assiste com foco total aquele primeiro episódio do seriado, tu acaba pegando várias coisas diferentes, né, que tu perdeu, né, quando tu está trabalhando assim, da forma como eu estou explicando para vocês. Então, eu também já tentei deixar um monitor em cima do outro, assim, né, de ter um monitor principal, né, das informações principais aqui, e um segundo mais acima, passando então informações secundárias que poderiam acabar sendo então um documentário, alguma coisa assim. Então, mesmo com fone de ouvido e tudo mais, tu acaba perdendo alguns detalhes, né, por causa da necessidade de trocar a concentração. Então, simplesmente estar com a tua percepção disponível, né, ao ambiente, mesmo assim, te faz perder detalhes. Então, isso é muito interessante de perceber, né, como que a gente precisa... Nosso cérebro precisa realmente focar num conteúdo ou numa ação específica para que aquilo aconteça, né? Tu não consegue fazer aquilo de forma automática e nem o cérebro automaticamente consegue processar informações, e ele meio que seleciona então, né, o que ele vai realmente focar. Então isso é muito interessante e misterioso, né? Como a gente, apesar de ter essa quantidade de recursos, assim, de input, né, de entrada de informações para dentro do nosso cérebro, que a gente consegue ao mesmo tempo enxergar uma coisa, ouvir uma coisa, sentir o cheiro dela, sentir o gosto dela, a gente tem todos esses sensores, mas ao mesmo tempo a gente não consegue separar eles com facilidade. Eu não sei se isso é uma coisa só minha também, né, pode ser que seja só eu, mas se você tentar isso, talvez você vá descobrir que você também não consegue. Eu acho que possivelmente, né, a não ser que eu seja uma pessoa muito defeituosa, né, talvez ninguém consiga fazer isso, ou são pouquíssimas pessoas que têm essa habilidade, né? Eu não conheço ninguém que tem essa específica habilidade de focar uma parte dos seus sentidos para uma coisa e outra para outra, completamente independentes, e ter um bom resultado, mesmo sendo uma pessoa ambidestra, né? Então, fica aqui minha pergunta: alguém já tentou isso? Alguém já se deu por conta, experimentou isso, né? E claro, provavelmente os grandes youtubers aí que trabalham em biologia vão conseguir responder esse tipo de pergunta, né? Não é o tipo de coisa que eu entendo assim profundamente para conseguir dar uma explicação, né? Não sei nem se tem algum estudo avançado sobre esse tipo de viés de tentativa de compreensão sobre esse funcionamento assim separado, né, dos elementos que nós temos de captação, mas acho interessante falar sobre isso, né, como que a gente está então fisicamente, né, completamente condicionado à nossa situação por causa da nossa evolução, nosso processo evolutivo, né? E como é interessante, né, que assim a gente todo dia pode perceber quanto esse processo evolutivo influencia na nossa vida, e que muitas vezes assim, por causa que a gente não entende como o processo evolutivo se deu, a gente não se dá por conta de como isso tem assim uma influência direta assim no que nós somos, né? Mas vale a pena, acho que, refletir sobre isso. Então, por isso que eu quis compartilhar esse vídeo com vocês antes que eu esquecesse dessa conversa que eu tive agora com a Fernanda sobre isso. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal.